Desemprego não é o fim. Como Deus usa essa fase para alinhar seu caminho. Quando você olha para a sua vida hoje, talvez tenha a sensação de que tudo estagnou. Por fora, o desemprego parece um sinal de fracasso, de atraso, de portas fechadas. As contas chegam, as oportunidades não, o silêncio ao redor dá a impressão de que Deus também ficou em silêncio. Só que existe uma possibilidade que quase ninguém considera. E se esse período não for o fim de um ciclo, mas o início de um realinhamento profundo? E se aquilo que você chama de travamento for, na verdade, o momento exato em que Deus começou a reconstruir a sua trajetória a partir de dentro? Há situações em que Deus não te responde com pressa, não porque não se importa com a dor que você sente, mas porque a pressa te levaria de volta para o mesmo lugar de onde Ele está tentando te tirar. Quando tudo desaba ao seu redor, a tendência é buscar a primeira porta disponível, qualquer direção que alivie o peso imediato. Mas Deus não quer apenas aliviar o agora. Ele quer te posicionar para o que vem depois. Por isso, Ele fecha acessos que pareciam fáceis, interrompe rotinas que mascaravam feridas e te coloca frente a frente com perguntas que você evitou por anos, não para te punir, mas para te preparar. A verdade é que muitas viradas de Deus começam com colapsos humanos. Quando o emprego cai, o orgulho cai junto. Quando os resultados cessam, as máscaras que sustentavam a identidade caem também. O desemprego expõe o que o ritmo acelerado escondia: medo de não ser suficiente, dependência total da própria força, a ideia de que o valor vem do que você produz e não de quem você é. Se Deus deixasse tudo continuar do jeito que estava, você seguiria em piloto automático, funcionando, mas vazio. Esse tempo sem portas abertas pode ser o único espaço onde Ele consegue te fazer parar o suficiente para ouvir. Talvez você ache que perdeu tempo, mas o que você chama de atraso pode ser exatamente o tempo em que Deus está alinhando o seu caminho com o propósito que Ele já tinha escrito. A pausa não é ausência, é intervenção. E se você permanecer comigo até o final desta mensagem, vai entender por que Deus permitiu esse momento, o que Ele está tratando na sua alma e por que você não está parado. Você está em construção. Nós vamos caminhar juntos por temas que confrontam, curam e organizam sua jornada com Deus enquanto você atravessa essa fase. E vamos começar pelo primeiro passo: entender que esperar não é castigo. Quando a espera não é castigo, é direção. A espera nunca parece um presente. Quem está desempregado entende isso com profundidade. Acordar todos os dias sem uma resposta, sem uma ligação, sem uma proposta concreta, é como viver um silêncio que grita. Por fora, o mundo continua. Pessoas indo trabalhar, conquistando, vivendo, e você parece congelado num tempo que não passa. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. O fato de Deus permitir um tempo de espera não significa que Ele te rejeitou. Nem sempre o que está demorando está sendo negado. Às vezes, está sendo preparado. O problema é que fomos ensinados a medir o amor de Deus com base na velocidade com que Ele responde. Se a porta abre rápido, Deus está presente. Se demora, Ele está distante. Mas essa não é a lógica do reino. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com precisão. E nem sempre a sua precisão coincide com a nossa urgência. Há momentos em que o céu está movimentado, mas o chão ainda não percebe. E é aí que mora o desafio. Porque entre a promessa e o cumprimento existe um caminho, e no caminho existe espera. Só que essa espera, quando colocada nas mãos de Deus, deixa de ser tempo perdido e se transforma em tempo investido. O que poucos percebem é que a espera tem um poder. Ela revela intenções, purifica motivações e quebra estruturas internas que jamais seriam tocadas em tempos de resposta imediata. Quando tudo está fluindo,
A gente vai empurrando, vai agindo, vai decidindo. Mas quando tudo trava, somos obrigados a olhar para dentro. E é nesse olhar interior que Deus começa a operar curas profundas. Ele tira as distrações, silencia os ruídos e nos chama para um lugar mais profundo, onde a identidade é moldada, a fé é testada e o propósito é refinado. A espera, na verdade, é uma escola silenciosa. É onde Deus ensina o que o sucesso nunca conseguiria ensinar. Ensina a confiar quando não há garantias. Ensina a obedecer sem entender. Ensina a descansar mesmo sem ver. E, principalmente, ensina a diferenciar o que é de Deus do que apenas parecia bom. Muita gente entrou por portas que pareciam oportunidades, mas eram armadilhas disfarçadas, portas que ofereceram salário, mas roubaram a paz, que deram estabilidade, mas minaram a essência. Quando Deus te faz esperar, muitas vezes é para te poupar de um caminho que você chamaria de bênção, mas que mais tarde revelaria ser um desvio. Esse tempo pode parecer vazio, mas ele está cheio de construção invisível. Tem coisa sendo rearranjada nos bastidores da sua vida. Deus está levantando pessoas, preparando conexões, abrindo caminhos que ainda não chegaram até você, porque você ainda não está no ponto exato para entrar neles. E aqui não falo de merecimento, falo de alinhamento. Deus trabalha com destinos, não com atalhos. E quando o seu coração está pronto, a porta certa se abre no tempo exato. Não antes, não depois. A Bíblia está cheia de pessoas que foram treinadas na espera. José esperou anos entre o sonho e o palácio. Davi foi ungido rei muito antes de ocupar o trono. Jesus passou 30 anos se preparando para 3 anos de ministério, e todos eles viveram momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Mas Deus estava moldando, protegendo, posicionando, porque o que vem fácil pode ir fácil, mas o que é construído com Deus permanece. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja se perguntando se tem algo errado com você. Talvez já tenha ouvido frases cruéis como "você está escolhendo demais" ou "você não se esforça o suficiente". Mas Deus não fala nesse tom. A voz dele não acusa, não pressiona, não machuca. A voz dele chama. E hoje ele está te chamando a confiar no processo, mesmo quando o processo é o silêncio. Está te convidando a crer que esse tempo não é castigo, é direção. Que a espera que você está vivendo não é prova de rejeição, é sinal de cuidado. Porque o Pai que te ama não quer apenas te entregar algo. Ele quer que, ao receber, você esteja inteiro. Que o emprego que virá não te roube a identidade, não destrua sua paz, não substitua sua comunhão com Ele. E para isso, Ele precisa primeiro te ensinar que você é muito mais do que uma função, um salário ou um crachá. Você é filho. E filhos não são descartáveis quando estão fora do sistema. Filhos são cuidados. E às vezes o cuidado dele vem em forma de espera. Continue comigo. Em seguida vamos mergulhar na segunda camada dessa jornada. A batalha invisível que rouba sua voz interior. Porque talvez o maior travamento não esteja ao seu redor, mas dentro de você. A batalha invisível que rouba sua voz interior. Existe uma dor que não se vê no espelho, mas que se reflete em cada decisão adiada, em cada sonho engavetado, em cada pensamento sabotador que surge quando você está sozinho. É a batalha invisível da alma, silenciosa, constante, devastadora. E é exatamente essa guerra que muitos enfrentam durante o desemprego. Uma guerra onde o inimigo não é externo, mas interno. Não é o mercado de trabalho, não são os concorrentes, não é a crise, é a perda da própria voz. Quando uma pessoa fica muito tempo sem trabalhar, algo começa a se romper por dentro. O senso de valor começa a se confundir com a falta de produtividade. A autoestima se mistura com a ausência de retorno.
O silêncio das respostas do lado de fora se transforma em ruído aqui dentro. Um ruído que grita: você não é mais necessário, você ficou para trás, você não tem mais utilidade. E se essa voz não for confrontada, ela se instala e toma conta e aprisiona. O mais perigoso da batalha interior é que ela não aparece nas fotos, mas se revela nas atitudes. Você começa a deixar de tentar, não por preguiça, mas por desânimo. Deixa de sonhar, não por falta de fé, mas por excesso de frustrações acumuladas. Deixa de orar, não porque esqueceu Deus, mas porque acha que Ele esqueceu de você. E então, aos poucos, você vai se calando, vai se anulando, vai sobrevivendo num mundo onde a sua alma grita por sentido, mas a sua mente só responde com medo. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E uma das primeiras coisas que ele tenta roubar é sua identidade. Porque se ele consegue convencer você de que é apenas um desempregado, ele já começou a matar o seu futuro. Se ele te faz acreditar que você não tem mais voz, mais propósito, mais destino, ele destrói o potencial antes mesmo de ele florescer. Essa é a guerra que muitos vivem, não no campo físico, mas no espiritual. Uma guerra que rouba o ânimo, a clareza, a fé. Mas Deus não se cala diante dessa dor. Ele conhece cada lágrima que você esconde, cada pensamento que você tenta calar, cada oração que não saiu da sua boca porque você achou que já não tinha mais força para repetir o mesmo pedido. E Ele não te acusa por isso. Pelo contrário, Ele te entende. Porque Jesus também passou pelo silêncio, também foi rejeitado, também foi esquecido. Mas mesmo nos dias em que nada fazia sentido, Ele sabia quem era. E é isso que Deus quer restaurar em você agora, a consciência de quem você é nele. Você não é a sua fase, você não é o seu momento, você não é o seu currículo. Você é filho, você tem identidade, você tem algo que nenhuma demissão pode tirar. A promessa de que Deus ainda tem planos ao seu respeito. E para ouvir essa promessa de novo, você vai precisar silenciar o ruído da acusação. Vai precisar calar a voz da comparação. Vai precisar discernir o que é verdade e o que é mentira nesse campo de batalha interior. Porque enquanto você escuta a voz do medo, não consegue ouvir a direção de Deus. Enquanto você se prende às palavras de derrota que ouviu de outros, ou até de si mesmo, fica difícil perceber os sussurros do Espírito. E o Espírito ainda está falando, ainda está guiando, ainda está afirmando sobre você. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mesmo sem salário, mesmo sem título, mesmo sem respostas, a sua voz interior precisa ser restaurada. Você precisa voltar a crer em quem Deus diz que você é. Precisa voltar a declarar, ainda que tremendo, que existe algo além desse vale. Precisa dizer para si mesmo: eu posso estar desempregado, mas não estou desamparado. Eu posso estar em silêncio, mas Deus ainda fala. Eu posso não ter portas abertas agora, mas carrego dentro de mim uma promessa que ninguém pode trancar. Essa guerra invisível é vencida pela palavra, é vencida pela verdade, é vencida pela repetição de promessas mais fortes do que os medos. E no próximo capítulo, vamos mergulhar em um novo ângulo dessa jornada. Porque talvez o que você está vivendo hoje não seja um castigo, nem apenas uma guerra. Talvez você esteja pisando em algo sagrado e ainda não percebeu. Na sequência, vamos falar sobre isso. Desemprego também é chão santo. Tire as sandálias. A maioria das pessoas olha para o desemprego como um terreno árido, um lugar seco, duro, solitário, onde nada floresce. Mas o que poucos percebem é que, muitas vezes, o solo que parece mais infértil aos nossos olhos é exatamente onde Deus prepara suas maiores revelações. É no deserto que Ele aparece. É no vazio que Ele fala.
E é nesse lugar onde você pensa que não há nada, que Deus talvez esteja dizendo: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Essa foi a palavra que Deus disse a Moisés quando ele se aproximou da sarça ardente. Moisés estava no deserto, longe do palácio, longe da posição, longe da influência que um dia teve no Egito. Ele cuidava das ovelhas de seu sogro, vivendo uma rotina sem grandes expectativas. Talvez ele já tivesse aceitado que aquele seria o final da sua história, mas foi ali, naquele território esquecido, naquele chão empoeirado, que Deus escolheu se revelar. E antes de dar qualquer direção, Deus deu um comando: tire as sandálias. As sandálias representam o acúmulo da caminhada, a sujeira dos caminhos anteriores, a forma como você aprendeu a pisar no mundo. Deus estava dizendo: para viver algo novo, você precisa abandonar as marcas do antigo. E o desemprego, por mais que doa, pode ser esse convite. Um chamado de Deus para que você pare de andar do mesmo jeito, para que você pise diferente, para que você veja esse momento como algo sagrado e não apenas trágico. Mas para isso, você precisa mudar a forma como enxerga esse tempo. Você precisa parar de amaldiçoar o que Deus quer consagrar. Você precisa parar de ver esse período como castigo e começar a tratá-lo como altar. Porque quando você se coloca diante de Deus em total vulnerabilidade, Ele transforma o chão duro em chão santo. Ele transforma o deserto em encontro. Ele transforma o aparente atraso em plataforma para um novo envio. O problema é que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas com os pés ainda sujos dos caminhos antigos. Queremos uma nova direção, mas não queremos abrir mão dos hábitos, dos medos, das fórmulas que nos trouxeram até aqui. Queremos o novo, mas agarrados ao velho. E Deus, em sua infinita misericórdia, nos leva até esse lugar onde tudo para, onde nada funciona, onde ficamos sem argumentos. E aí, sem chão, descobrimos que o chão que restou é dele. É por isso que muitas vezes o desemprego não é só uma pausa profissional. É um altar erguido, um lugar onde Deus quer te ensinar a ouvir de novo, a depender de novo, a andar descalço, ou seja, sensível à sua presença. Moisés só entendeu seu chamado quando parou de andar com os pés duros da sobrevivência e começou a ouvir com o coração rendido da obediência. E talvez o mesmo esteja sendo requerido de você agora. Esse tempo não é tempo de desespero, é tempo de discernimento. Não é tempo de correr, é tempo de reverência. Não é tempo de autopunição, é tempo de santificação. Porque enquanto você estiver tratando esse lugar como maldição, vai resistir às lições que ele carrega. Mas quando você se render, quando você tirar as sandálias da pressa, da comparação, da incredulidade, você vai ouvir Deus te chamar pelo nome. E o chamado de Deus nunca vem para manter você onde está. Ele vem para alinhar o céu com a terra. Ele vem para ativar algo que estava escondido em você. Ele vem para colocar fogo na sarça seca do seu coração e te mostrar que ainda há vida, ainda há plano, ainda há missão. Mas primeiro, tire as sandálias. Em seguida, vamos falar sobre o que Deus começa a desconstruir nesse lugar sagrado. O orgulho de controlar tudo, porque antes de nos enviar, Ele nos confronta. O orgulho de ter controle. A primeira coisa que Deus derruba. Há algo que Deus sempre trata profundamente quando estamos em momentos de crise: o nosso desejo de controlar tudo. E muitas vezes o desemprego é o cenário perfeito para essa confrontação divina. Porque é nesse vale onde os recursos escasseiam, onde as portas parecem trancadas, onde a nossa força de vontade não resolve mais, que Deus nos coloca diante daquilo que mais precisamos enxergar, o quanto ainda confiamos mais no que fazemos do que em quem Ele é.
Controlar é uma forma disfarçada de tentar ser o próprio Deus da nossa história. Não falamos isso com palavras, claro, mas agimos como se tudo dependesse apenas de nós. Planejamos, executamos, decidimos, oramos para que Deus abençoe, mas sempre com a mão no volante. E então vem o desemprego, e com ele a sensação de que perdemos o controle. Não conseguimos prever quando a resposta vai chegar. Não temos mais aquela rotina segura, nem os horários que nos faziam sentir úteis, produtivos, necessários. Perdemos a rédea, mas o que parece perda, na verdade, é libertação. Porque enquanto achamos que temos controle, mantemos Deus à margem. Enquanto acreditamos que conseguimos dar um jeito, seguimos usando nossa força como base. E Deus, como um Pai amoroso, nos confronta não para nos humilhar, mas para nos libertar. Ele quebra o orgulho para construir confiança. Ele tira o volante das nossas mãos para nos ensinar a descansar no banco do passageiro. E isso, para muitos, é desesperador. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira dependência. O orgulho nos faz pensar que sabemos a hora certa. O orgulho nos convence de que estamos atrasados, que os outros estão na frente, que precisamos correr. Mas Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha na eternidade. E Ele sabe que se entregar algo antes do tempo, pode nos perder. Por isso, Ele freia. Por isso, Ele segura. Por isso, Ele permite a escassez, não como castigo, mas como ferramenta para ensinar rendição. Muitos ainda não perceberam, mas o desemprego é um convite à humildade. Não à humilhação, mas à humildade verdadeira. Aquela que reconhece: eu não sei mais o que fazer. Aquela que se dobra, que ora diferente, que abre mão da lógica e começa a depender da palavra. Aquela que entende que perder o controle pode ser o primeiro passo para encontrar o centro da vontade de Deus. E mais, Deus também quebra o orgulho para nos curar da comparação, porque o controle muitas vezes vem do medo de ficar para trás. Olhamos as redes sociais, os colegas empregados, os avanços alheios e pensamos: preciso me mexer, preciso alcançar, não posso ficar parado. Mas o mover de Deus não acontece por performance. A bênção de Deus não é uma corrida de velocidade, mas uma jornada de rendição. E quanto mais você tenta acelerar algo que só o Espírito pode fazer, mais você se frustra, mais você se cansa, mais você se distancia. É por isso que o orgulho é a primeira coisa que Deus derruba, porque ele é o principal bloqueio entre nós e a direção divina. Enquanto estivermos tentando provar algo, não conseguiremos ouvir. Enquanto estivermos tentando controlar tudo, não conseguiremos descansar. E Deus não age no desespero, Ele age na entrega. Então, se você está passando por esse tempo onde tudo parece suspenso, silencioso, fora do seu domínio, saiba, talvez essa seja a melhor posição que você já esteve. Porque agora você pode levantar as mãos e dizer: eu não sei mais, mas tu sabes. E é nesse tipo de oração que o céu se move. No próximo tópico, vamos falar sobre o currículo que realmente importa. Não aquele em PDF, mas aquele que o céu escreve. Porque Deus não escolhe pelo histórico, mas pelo chamado. O currículo de Deus não é o seu PDF. Você atualizou seu currículo, corrigiu cada vírgula, melhorou a diagramação, colocou todos os cursos, todas as experiências, cada conquista, enviou para dezenas de empresas, orou, esperou, mas nada, nenhuma resposta, nenhuma entrevista, nenhuma porta. E aí você começa a se perguntar: será que não sou bom o suficiente? Será que minha história não tem valor? A dor do desemprego começa a se confundir com a dor da invisibilidade. É como se o mundo dissesse: você não serve mais.
Mas a verdade é que o que está em jogo aqui não é o seu currículo em PDF, é o currículo que o céu está escrevendo sobre você. E esse, meu amigo, não pode ser enviado por e-mail, não pode ser impresso, não cabe em 2 páginas. Porque o currículo de Deus não é baseado no que você fez, mas no que Ele escreveu a seu respeito antes mesmo de você nascer. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Davi não tinha formação militar, nem curso de liderança. Era apenas um pastor de ovelhas esquecido no campo, mas foi ungido rei. Amós não era profeta, nem filho de profeta. Trabalhava com gado e figos, mas Deus o chamou para proclamar verdades que mudariam uma nação. E Jesus escolheu pescadores, cobradores de impostos, gente comum e improvável para serem os pilares do maior movimento da história. Você entende? Deus nunca precisou do que o mundo exige para começar algo extraordinário. Mas enquanto estivermos apegados demais ao nosso PDF, ao nosso histórico, aos cargos que ocupamos, aos certificados na parede, corremos o risco de não enxergar as oportunidades que vêm do céu, porque elas não vêm com crachá, não vêm com holofote, não seguem o protocolo. Elas chegam disfarçadas, através de uma conversa simples, de uma porta pequena, de uma direção inesperada. E se nossos olhos estiverem fixos apenas na vaga dos sonhos, podemos ignorar a missão real que Deus está colocando diante de nós. Há pessoas que só enxergam valor em si mesmas quando têm um emprego formal, quando assinam um contrato, quando são chamadas pelo nome do cargo. E isso é uma armadilha. Porque quando a identidade está presa à função, qualquer abalo externo gera um colapso interno. E é por isso que Deus, muitas vezes, permite a pausa para redefinir o centro da nossa identidade. Você não é o seu cargo, você não é o seu salário, você não é a sua função, você é filho, você é filha, você foi criado com um propósito eterno que não depende de um carimbo de RH para ser validado. E o que Deus vai fazer na sua vida não está limitado às experiências anteriores, mas está ancorado naquilo que Ele já determinou sobre você. Talvez Deus esteja te escondendo agora, não porque você não é capaz, mas porque está te protegendo. Porque Ele sabe que ainda tem curas, ajustes, lapidações internas que precisam ser feitas antes do próximo passo. E mais, talvez o que Ele vai fazer por meio de você nem exista ainda nos moldes tradicionais. Pode ser algo novo, algo fora da curva, algo que ninguém da sua família jamais viveu. Por isso, não despreze esse tempo, não amaldiçoe o silêncio, não ache que está tudo parado só porque ninguém te respondeu. O céu não está em silêncio, está trabalhando nos bastidores. E o que Ele escreve com a caneta da eternidade não pode ser apagado por nenhum sistema humano. Às vezes, Deus não está te ignorando. Ele só está te preparando para algo que os olhos humanos ainda não conseguem reconhecer, mas que o céu já aprovou. E quando chegar a hora, nenhuma vaga será pequena demais para o propósito dele. Nenhum título será grande demais para o que Ele quer revelar por meio de você. Porque o que valida sua caminhada não é o que está no papel, é o que está no espírito. Agora, respire fundo, erga os olhos. O currículo que importa está sendo atualizado dentro de você. Há algo ainda mais profundo que precisa ser confrontado antes de novos começos. Aquela trava interior que não está no mundo externo, mas na alma. E é sobre isso que vamos mergulhar a seguir. A trava não é no mundo, é na alma. Muita gente acredita que está travada porque não consegue uma oportunidade, porque o mercado está difícil, porque ninguém está contratando, porque os boletos não param de chegar. Mas o que muitos não percebem é que antes da porta se abrir por fora, algo precisa ser destravado por dentro. O desemprego, por mais cruel que pareça, muitas vezes revela o que estava preso dentro da alma há muito tempo. Há feridas antigas que ainda sangram em silêncio,
Palavras que te disseram lá atrás: você não é capaz, você nunca vai chegar lá, você não nasceu para isso. E mesmo sem perceber, você foi moldando sua identidade em cima dessas mentiras. Por fora, você seguia a vida, mas por dentro havia uma trava invisível que te impedia de acreditar que Deus poderia realmente fazer algo grande em você. A alma travada é como uma casa com janelas fechadas. Mesmo que o sol esteja lá fora, a luz não entra. Mesmo que existam oportunidades surgindo, você não enxerga, porque há bloqueios internos, medo do fracasso, medo do julgamento, medo de tentar de novo e se frustrar. E esses medos não aparecem na entrevista de emprego, mas aparecem nas suas decisões, nas suas posturas, nas suas orações. Aparecem quando você desiste antes mesmo de tentar. E o que o Espírito Santo quer fazer hoje é destrancar essas portas internas. Ele quer tocar em áreas que você tem evitado. Porque não se trata apenas de conseguir um trabalho, se trata de curar quem você se tornou durante a espera. Se trata de resgatar sua coragem, sua fé, sua esperança. Muitas vezes, o que paralisa não é a realidade externa, é a história que você conta a si mesmo sobre essa realidade. É a narrativa silenciosa que diz: nada vai mudar. Deus me esqueceu. Todo mundo avança, menos eu. E enquanto você acredita nessas mentiras, sua alma se afunda num ciclo de desânimo, cansaço e autossabotagem. Mas Deus não trabalha apenas com portas de emprego. Ele trabalha com as portas da alma. E talvez o maior milagre que Ele quer fazer neste tempo não é te dar um novo trabalho, é te dar uma nova forma de enxergar. Porque quando a visão muda, tudo muda. Quando você entende que a trava está dentro, você para de culpar o mundo, as pessoas, o sistema, e começa a olhar para dentro com coragem e fé. Há promessas que só se cumprem quando a alma está livre. Há destinos que só se alcançam depois de um confronto interno. E esse confronto dói, porque ele te obriga a encarar suas desculpas, seus sabotadores, suas vozes internas. Mas é nesse processo que a transformação acontece. E Deus é especialista nisso, em destravar por dentro para liberar o que está por fora. Por isso, hoje, faça uma oração sincera. Senhor, o que dentro de mim ainda está travado? E ouça, porque a resposta pode não vir com palavras, mas virá com luz. E essa luz vai começar a iluminar áreas que você nem percebia que estavam escuras. Vai trazer entendimento, vai trazer direção e vai te preparar para portas que só se abrem para quem já está curado por dentro. Você não está parado por acaso. Você está sendo curado para não repetir os mesmos ciclos. Está sendo tratado para não carregar velhas feridas em novas estações. E quando a trava da alma for rompida, você vai perceber que Deus já tinha preparado a saída. Só estava esperando você se preparar também. Logo em seguida, vamos falar sobre um princípio que poucos compreendem. Quando Deus tira o resultado, não é castigo, é construção de raiz. Uma pausa estratégica do céu para te fortalecer de dentro para fora. O jejum do resultado. Quando Deus suspende o fruto para formar a raiz. Tem momentos em que tudo o que você faz parece não dar em nada. Você ora, se esforça, envia currículos, conversa com pessoas, tenta se manter positivo, mas nada floresce. É como plantar, cuidar do solo, esperar com fé e não ver fruto nenhum. E isso dói, porque a sensação é de que Deus te abandonou, de que seus esforços são em vão, de que a colheita nunca vai chegar. Mas e se eu te dissesse que o céu está em silêncio porque você está em jejum? Não de alimento, mas de resultado? Isso mesmo. Há uma forma de jejum que Deus usa não para nos privar de coisas boas, mas para nos fortalecer internamente. E nesse tipo de jejum, o que Deus suspende por um tempo é o fruto, para que a raiz possa se aprofundar. Sabe por quê?
Porque uma árvore que cresce rápido demais e dá fruto antes da hora pode tombar ao primeiro vento. Mas uma árvore com raiz profunda pode resistir a qualquer tempestade. Deus conhece o que está à frente. Ele sabe quais pressões, desafios e ambientes te esperam. E por isso, muitas vezes, Ele suspende o aplauso, a resposta, a vaga, a virada. Não porque Ele te esqueceu, mas porque Ele está formando em você um tipo de firmeza que o mundo não conhece. É nessa fase que você aprende a ouvir a voz de Deus sem depender de sinais externos. É nesse terreno árido que você descobre quem você é quando ninguém está olhando. É nesse silêncio que você aprende a confiar em Deus, não porque Ele está abrindo portas, mas porque Ele continua sendo Deus mesmo quando tudo parece fechado. A raiz que está sendo formada agora é a base da estação que virá depois. E se você pular esse processo, vai carregar para o novo ciclo as mesmas inseguranças, ansiedades e medos que te travaram até aqui. Deus te ama demais para permitir isso. Ele prefere te segurar por um tempo do que te ver desabar mais à frente. O jejum do resultado é um convite à maturidade espiritual. É quando você aprende a caminhar sem muletas. É quando a sua fé deixa de depender do que Deus faz e passa a se firmar em quem Deus é. É quando você troca a pressa pela profundidade, o imediatismo pela consistência, a angústia pelo propósito. E quando esse processo estiver completo, você não apenas terá frutos, você será alguém capaz de sustentá-los. Porque Deus não quer apenas abrir uma porta de emprego. Ele quer te colocar em um lugar onde você prospere, permaneça e frutifique de forma saudável. E isso exige raiz. Exige caráter moldado, exige fé testada, exige maturidade construída no secreto. Então, se hoje você sente que nada está acontecendo, lembre-se, até no deserto Deus trabalha. E às vezes, o maior sinal de que você está no caminho certo é o silêncio. Porque é nesse silêncio que Ele está regando suas raízes com paciência, sabedoria e propósito. A próxima chave pode mudar sua forma de enxergar completamente. O que você chama de falta de porta, Deus pode estar chamando de ideia enviada do céu. Está preparado para isso? Quando a provisão vem em formato de ideia, talvez o que você esteja esperando venha numa embalagem diferente do que você imaginava. Porque nem sempre a provisão de Deus chega com o som de uma ligação de emprego ou com o e-mail de uma proposta concreta. Às vezes, ela vem silenciosa, disfarçada, numa ideia pequena, que parece até insignificante, mas que carrega dentro de si a resposta de um novo começo. Quando estamos desempregados, nossa mente tende a se limitar ao formato conhecido: vaga, currículo, entrevista. Mas Deus é criador, e Ele continua criando soluções novas para filhos que decidem confiar. O problema é que muitas vezes a gente despreza aquilo que parece pequeno demais, simples demais, improvável demais. Mas e se aquela ideia que você teve ontem à noite enquanto orava for exatamente a saída que Deus está soprando? E se aquele pensamento rápido que te atravessou durante o banho, aquela lembrança de algo que você fazia bem no passado, aquele desejo de ajudar alguém com algo que você sabe, forem sementes que o céu está plantando dentro de você? Deus pode sim te dar um emprego, mas Ele também pode te dar uma ideia que vire uma solução, que se transforme em serviço, que te conecte com pessoas, que te leve para lugares que você nunca imaginou. Só que para isso, é preciso parar de esperar apenas portas com placas visíveis e começar a prestar atenção nas janelas de inspiração que se abrem no seu interior. Há ideias que nascem no secreto, que surgem enquanto você ora, enquanto lê a palavra, enquanto serve alguém. E o mais bonito é que essas ideias não apenas respondem suas necessidades, elas revelam algo sobre seu propósito. Elas te lembram que você não está aqui só para ocupar um cargo. Você está aqui
para cumprir um chamado. Não subestime as ideias que parecem simples demais. Muitas vezes é nelas que Deus coloca a unção dele, porque o que faz algo prosperar não é o tamanho da ideia, mas a presença de Deus sobre ela. E quando ele sopra, algo que parecia pequeno começa a abrir espaço, ganhar forma, alcançar pessoas, gerar sustento. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Tudo começou com o que um menino tinha nas mãos. Não era muito, mas era entregue. Assim também é com você. Talvez o que Deus está esperando não é que você descubra a próxima grande oportunidade, mas que você entregue nas mãos dele aquela pequena ideia que está aí no seu coração e que você ainda não teve coragem de colocar em prática. Esse é o tempo de sensibilidade, de percepção, de fé, porque nem toda provisão chega com forma de milagre visível. Algumas chegam como sementes invisíveis, que só florescem quando a gente cultiva com fé, obediência e ação. No próximo passo da nossa jornada, vamos falar sobre algo que confunde muita gente. O que parece fim, muitas vezes, é só uma mudança de estação. Deus não cancelou seu propósito. Ele está apenas te reposicionando. Deus está te trocando de estação, não deletando seu propósito. Quando portas se fecham, contratos não se renovam e os caminhos antigos se tornam inacessíveis, a primeira reação costuma ser o desespero. Perdi tudo. Nada mais faz sentido. Deus me esqueceu. É como se o chão sumisse debaixo dos pés. Como se o propósito que antes te dava direção tivesse sido apagado com um clique. Mas a verdade é que o propósito nunca some. Ele apenas muda de estação. Deus não cancela o que Ele mesmo desenhou para você. Ele não joga fora o que escreveu com amor. Ele não substitui seu chamado por acaso. O que Ele faz, muitas vezes, é mudar o cenário para ampliar sua visão. Te tira da zona que já ficou estreita, do ciclo que já não te faz crescer, do lugar onde você estava sobrevivendo, mas não mais florescendo. Há um equívoco muito comum: acreditar que o propósito está atrelado à função. Que se eu era professor e agora não leciono mais, então meu propósito morreu. Que se eu era gerente e hoje estou fora do mercado, então falhei com meu destino. Mas o propósito é maior do que o papel que você desempenha. Ele está ligado à essência, aquilo que Deus colocou dentro de você como missão, e não ao crachá que você usava. Talvez a estação tenha mudado e você ainda está tentando regar sementes de um solo que secou. Está insistindo em portas que Deus mesmo trancou, não por castigo, mas por proteção. Porque há lugares onde sua graça já não está mais. E quando a graça sai, ficar se torna mais arriscado do que partir. O Espírito Santo está conduzindo você para um novo tempo. Só que essa transição, como toda mudança de estação, causa desconforto. Você sente frio do que perdeu e medo do que ainda não vê. Mas é nesse meio do caminho que o milagre acontece. É quando você aceita o fim de um ciclo e abre espaço para o novo que Deus já preparou. E o mais importante, mudar de estação não é regressão, é maturidade, é crescer, é avançar. Quando o inverno chega, não significa que a árvore morreu. Significa que está sendo preparada para florescer ainda mais na próxima primavera. Da mesma forma, esse tempo de silêncio, aparente escassez e reclusão pode ser o solo fértil onde Deus está cultivando algo grandioso. Se o seu cenário mudou, não entre em pânico. Pergunte ao Senhor: qual é a nova estação que o Senhor está me levando? E ouça. Ele pode estar te chamando para algo que você nunca imaginou. Para um território novo, para um tipo de influência diferente. Para um lugar onde sua voz, sua história e sua dor serão ferramentas de transformação na vida de outros. O seu propósito não está em pausa. Ele está sendo redesenhado para algo ainda maior. E quando você olhar para trás, vai perceber que aquilo que parecia uma perda
era, na verdade, o empurrão divino que você precisava para sair do conforto e caminhar rumo ao destino que ele sonhou. E agora, logo mais, vamos tocar num ponto delicado, mas essencial. O desconforto que você está sentindo pode não ser inimigo, pode ser Deus te despertando da falsa paz da zona de conforto. Preparado? A falsa paz da zona de conforto. Por que Deus está te incomodando? Existem momentos em que tudo dentro de você clama por paz, estabilidade e segurança. Mas e se aquilo que você está chamando de paz for apenas a ausência de movimento? E se o desconforto que você sente nesse tempo de desemprego não for o fim do mundo, mas sim o começo de algo que Deus está tentando alinhar? Muita gente acredita que a zona de conforto é um lugar seguro, mas a verdade é que ela pode ser um território traiçoeiro. A zona de conforto nem sempre é confortável, ela apenas é familiar. E o que é familiar, mesmo que esteja nos matando aos poucos, parece menos ameaçador do que o desconhecido. Por isso, tantas pessoas preferem permanecer onde estão, mesmo que já saibam lá no fundo que aquele lugar não carrega mais o sopro de Deus. Deus é especialista em mexer onde achamos que está tudo sob controle. Ele perturba nossa paz superficial para nos levar à verdadeira paz, aquela que não depende de salário fixo, de reconhecimento externo ou de rotina previsível. Às vezes, o incômodo não é o inimigo, é o Espírito Santo sussurrando: esse lugar já não é mais o seu. O desconforto que você está enfrentando agora pode ser o empurrão divino que faltava para sair de uma vida limitada. Pode ser que você estivesse se escondendo atrás de um emprego que já não fazia mais sentido. Pode ser que você tenha se acostumado com o automático. Levantar, trabalhar, voltar para casa, dormir, sem se perguntar se isso ainda faz parte da rota que Deus traçou para a sua história. O Senhor não quer que você viva no raso. Ele quer que você mergulhe fundo. E para isso, Ele permite o desconforto. Ele remove as muletas. Ele desinstala você dos lugares que já não te desafiam, que já não te moldam, que apenas te mantêm estagnado. Você pode até sentir falta do que perdeu, do salário, da rotina, da segurança que aquela carteira assinada trazia. Mas se for sincero, talvez já faz tempo que aquele trabalho não alimentava mais a sua alma. Já fazia tempo que você sabia que havia algo maior te chamando, mas você adiou a resposta por medo. Esse incômodo, então, é um presente, um alerta do céu, uma forma de Deus te lembrar de que há mais. Há novas sementes para plantar, novas direções para seguir, novos dons para serem ativados. O desconforto é o prelúdio da transformação. Então, ao invés de resistir a esse incômodo, pergunte a Deus: o que o Senhor está querendo me mostrar com essa dor? Talvez Ele esteja dizendo: levanta, sai do Egito, eu tenho uma terra prometida para você. E com isso, abrimos a visão para algo ainda mais profundo. Porque às vezes, a resposta de Deus não vem em forma de uma vaga de emprego, mas em algo que você ainda não reconheceu como oportunidade. No próximo tema, vamos conversar sobre como discernir essas portas que não parecem portas. Está pronto para enxergar o que o céu está tentando te mostrar? Como reconhecer uma porta que não parece porta? E se aquilo que você chama de parede for, na verdade, uma porta que ainda não aprendeu a abrir? Quantas vezes você orou pedindo direção, pedindo uma saída, pedindo um caminho, e quando Deus respondeu, você ignorou porque a resposta não tinha a forma que você esperava? O problema não está no silêncio de Deus. Está na nossa expectativa limitada sobre como Ele deve agir. Você pediu uma oportunidade e ela veio como convite para servir em algo voluntariamente. Você orou por uma nova fase e apareceu um conhecido pedindo ajuda em um projeto que, aparentemente, não pagava nada. Você clamou por uma saída e o Espírito Santo te deu uma ideia simples, pequena demais para o seu orgulho aceitar. Mas e se tudo isso forem portas disfarçadas?
Deus ama esconder milagres em cenários comuns. Ele gosta de usar os fracos para confundir os fortes, os simples para envergonhar os sábios, os improváveis para revelar sua glória. Por isso, muitas vezes, as portas que ele abre não brilham, não têm placa de contratando e não seguem o formato tradicional. Lembre-se de Davi. A porta dele não foi um trono, foi um chamado para levar pão aos irmãos. Lembre-se de José. A porta dele foi uma prisão injusta. Lembre-se de Ruth. Sua porta foi a decisão de servir a sogra num campo qualquer. Todos eles entraram na história porque disseram sim ao que parecia comum demais. Reconhecer uma porta é reconhecer a presença de Deus, não a aparência da oportunidade. Se você está esperando algo grandioso, talvez perca o que Deus já colocou nas suas mãos. Talvez aquela ligação que você quase não atendeu era uma conexão divina. Talvez aquela conversa casual com um vizinho carregava uma chave. Talvez aquele projeto simples que te pediram para ajudar seja o seu novo recomeço. Você precisa de olhos espirituais. Precisa orar como Eliseu. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Porque há portas se abrindo. Mas só os sensíveis ao Espírito conseguem enxergar. Não despreze os pequenos começos. Não ignore os caminhos humildes. Não rejeite aquilo que parece menor do que você gostaria. Deus testa o coração antes de liberar o destino. E muitas vezes a prova não é sobre talento, é sobre humildade, obediência, disponibilidade. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa dar o passo. Caminhar em direção ao que Deus está te mostrando. Mesmo que pareça diferente, até estranho, se Ele está ali, vá. Porque quando a porta é de Deus, o resultado é sempre maior do que a gente imagina. E para encerrar essa jornada, no próximo e último tópico, vamos romper de vez a mentira de que você está atrasado. Vamos falar sobre construção, sobre o tempo de Deus e sobre como a sua história está sendo escrita com detalhes por aquele que nunca se atrasa. Você não está atrasado, está em construção. Quem disse que o tempo de Deus segue o seu relógio? Quem disse que o seu atraso é, de fato, um atraso e não uma construção silenciosa de algo maior? Neste último momento da nossa jornada, é preciso derrubar a mentira que ecoa todos os dias dentro de quem está desempregado. A sensação de estar ficando para trás. Você olha para o lado e vê gente sendo promovida, empreendendo, viajando, realizando sonhos, mudando de vida. Então se pergunta, e eu? O que fiz de errado? Por que comigo não acontece? Mas essa comparação é uma armadilha, porque você só vê o palco dos outros, mas Deus conhece os bastidores. Só Ele sabe o tempo exato de te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, para viver algo que é seu e de mais ninguém. Você não está parado, está sendo preparado. E há uma grande diferença entre estagnação e edificação. Um prédio não começa pelo topo. Ele começa por fundações profundas que ninguém vê. Durante semanas, parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, o alicerce está sendo moldado para sustentar o que virá. Assim é você. Esse tempo de espera, de escassez, de portas fechadas, é tempo de raiz. Tempo de alinhar valores, de tratar o coração, de curar feridas antigas, de restaurar sua visão sobre si mesmo. Deus não quer te levar apenas para um emprego. Ele quer te posicionar em um propósito. E o que parece lentidão é cuidado. Você já pensou que se a porta abrisse agora, você talvez entraria despreparado? Que talvez a bênção virasse peso porque ainda não foi formado por completo para carregá-la? Deus não tem pressa, porque Ele não está criando algo passageiro. Ele está forjando um testemunho duradouro que vai abençoar não só você, mas muitos através de você. Por isso, não diga mais que está atrasado. Declare, estou em construção. Porque há um projeto maior em andamento. E o arquiteto da sua história está cuidando de cada detalhe.
Você não caiu em um buraco. Você entrou em uma sala de lapidação, está sendo aperfeiçoado, fortalecido, reposicionado. E quando a porta se abrir, porque ela vai se abrir, você vai entender que nada foi em vão. Cada lágrima, cada não, cada silêncio, cada oração sem resposta, cada noite mal dormida. Tudo isso estava sendo usado para preparar o seu testemunho. Agora, você não termina esse vídeo apenas como alguém desempregado. Você termina como alguém consciente do que Deus está fazendo. E isso muda tudo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa saber que não está atrasado, está em construção. Escreva nos comentários qual parte mais falou com você. E inscreva-se para continuar essa jornada de fé, clareza e transformação com a gente. Você não está só. Deus está com você. E o melhor ainda está por vir. Agora vamos fazer uma oração final para quem está desempregado e em construção. Senhor meu Deus e Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma cansada, mas mesmo sem entender tudo o que estou vivendo, eu escolho confiar, porque sei que o Senhor não desperdiça nenhuma estação, nenhum silêncio, nenhuma lágrima. Reconheço que muitas vezes questionei o Teu tempo, me senti perdido, envergonhado, sem valor, como se o desemprego fosse uma sentença e não um processo. Mas agora, à luz da Tua palavra, eu entendo. O que parecia o fim é, na verdade, o começo de algo maior. Se o Senhor permitiu essa pausa, é porque está preparando algo que os meus olhos ainda não conseguem ver. Por isso, hoje eu entrego o meu medo, a minha ansiedade, a minha comparação com os outros. Eu entrego o peso que carrego nas costas e coloco nas Tuas mãos toda a vergonha de não ter um salário, um título, uma resposta para quem me pergunta, e agora? Senhor, eu renuncio às mentiras que me paralisaram. Não sou um fracasso, não sou peso, não sou o que perdi. Eu sou filho, eu sou filha, e o Senhor está me construindo. Que o Teu Espírito Santo me dê discernimento para reconhecer as portas que não parecem portas. Que eu não despreze o simples, que eu não rejeite o pequeno. Que eu esteja sensível para ouvir a Tua voz, mesmo no barulho da minha alma. Me ensina a descansar enquanto espero. Me fortalece para guerrear quando for hora. Me dá coragem para mudar de rota se o caminho já não for mais Teu. E acima de tudo, Senhor, me alinha com o Teu propósito, porque mais do que um emprego, eu quero um chamado. Mais do que uma vaga, eu quero um destino escrito pelas Tuas mãos. Eu declaro, eu não estou atrasado, estou em construção. E se o Senhor ainda não abriu a porta, é porque está me preparando para ela, ou preparando uma porta ainda maior. Obrigado, Pai, porque o Teu cuidado não falha, Tua presença é a minha provisão. E mesmo quando tudo parece travado, o céu continua em movimento. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz de Deus.